3 top fundos para o mês de fevereiro. Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos trazer hoje aqui os 3 top fundos para o mês de fevereiro de 2024 e entender por que essas características desses fundos são importantes e boas para esse mês e também ver se esse fundo, esse ativo já faz parte do seu portfólio e entender se faz sentido a entrada dele nesse momento, tá bom? Antes de mais nada, eu pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Sempre, né, pessoal, que a gente vai olhar um fundo, a gente vai olhar o quê? A característica que ele tem e adequar a questão do cenário, a questão de como que está no momento, se está uma inflação mais alta, um CDI mais alto, como está a perspectiva daquele mês. Então hoje eu vou trazer um fundo de papel, um fundo de shopping e um fundo de desenvolvimento que está interessante nesse mês. E se você já tiver no seu portfólio e muitas vezes está num nível mais baixo, para poder fazer uma posição mais interessante agora ao longo desse mês de fevereiro, beleza? Então vamos olhar aqui como é que tá esses ativos, tá? Eu vou começar aqui, pessoal, pela inflação. Então a gente vai ver aqui IPCA chega a 0,56 em dezembro de 2023. Pessoal, dá uma olhadinha aqui nesse ponto. Dezembro de 2022, inflação fechou em 0,62. Dezembro de 2023, 0,56. O que significa isso, pessoal? Se essa inflação está mais alta no mês de dezembro, alguns fundos vão capturar inflação mais rápida. Então, o que a gente tem que sempre olhar, né? Deixa eu até aumentar aqui para ficar mais próximo de vocês. Basicamente, a gente vai ter que olhar o seguinte: o fundo ele vai conseguir capturar esse ganho e a gente tem que olhar para a questão de como que está janeiro, essa inflação, e fevereiro também. A inflação de dezembro vai ser paga agora, no mês de fevereiro. Então, provavelmente o fundo vai ter um dividendo maior. Caso ele não redistribua de maneira mais intensiva, provavelmente ao longo do mês de março e abril ele vai distribuir também. Mas é bem provável que ele distribua agora no mês de fevereiro. A data com no mês de fevereiro. Recebimento em março. Além disso, a gente tem a nuance de que a inflação de fevereiro sempre é um pouco mais alta, porque tem os reajustes escolares. Se você for olhar no boletim Focus, você já vai ver que está trazendo essa perspectiva de inflação maior. Então, por isso é bem importante a gente olhar para isso. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai olhar para esse tipo de característica, inflação mais alta, eu trouxe primeiramente aqui o Habitat, fundo Habit 11. O fundo hoje, 77% do patrimônio está em IPCA, então vai refletir diretamente aquele ativo, numa taxa média de 10,84. Isso para quem está comprando no valor patrimonial. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do Habitat, né? Quando você está comprando com desconto, você vai ter uma taxa mais elevada ali dentro. E dá uma olhada como que foi nos anos anteriores, né? Pode ver que sempre aqui, ó, pega 2020, né? A gente teve uma inflação mais baixa, muito por causa da pandemia. 2021 começou a acelerar a inflação, começou a pagar mais. 2022, a gente vê aqui na finaleira do ano, aqui, ó, no mês de dezembro, acelerando um pouquinho mais a inflação e esse dividendo crescendo no começo de 2023. Então, com essa inflação um pouco maior agora no começo de 2024, final de 2023, é bem provável que os dividendos venham de maneira mais intensas aí no final do ano. Então, você consegue ter um dividendo mais interessante, tendo ali acima de 1 a 1,1% de dividendo. Beleza? E quando a gente olha para o Habitat, a gente vê aqui, ó, valor patrimonial em 0,92. Então, o fundo que está descontado. Se você está comprando IPCA mais 10,7 no valor patrimonial de 1, com um desconto de 8%, agrega esse 8% no 10,7, que vai ser mais ou menos ali um pouco mais de 11%. Beleza? Então, você vai ter um bom fundo, qualidade boa de ativos e, ao mesmo tempo, um yield ali muito bacana. Segundo fundo, pessoal, trouxe também olhando para esses aspectos, principalmente quando a gente pega um mês ali de dezembro, que teve uma venda um pouco mais alta, e aí a gente vai olhar para fundo de shopping.
Porque basicamente é o fundo de shopping que vai conseguir capturar esse ganho que foi ocorrido no mês de dezembro. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente traz para a carteira essa questão, o fundo ele vai começar a redistribuir de maneira mais intensa agora no mês de dezembro. Então, por isso é bem importante a gente ter essa alocação, porque agora fevereiro começa a receber o valor referente a dezembro, os aluguéis de dezembro. Olhando para isso, a gente vai olhar para o MOL 11, né? Então, a gente vê aqui que o fundo ele está descontado no valor patrimonial. Quando a gente olha esses aspectos, a gente vê alguns pontos específicos, né, dentro do fundo. A gente vê aqui no mês de novembro, né, as vendas já acelerando, né, um crescimento de 8,4% na venda em referente ao mês de novembro, maior do que o do mês de 2022. E também um aspecto aqui do caixa apresentou um crescimento de 20,5% quando comparado ao mesmo mês de 2022, crescimento de 11,4%. Então, são características que vão trazer ali um ativo muito bacana, estão com caixa, está fazendo um resultado muito bacana e vai ter a distribuição um pouco maior. Só para vocês terem uma ideia, então você vai conseguir ter dentro do ativo, né? Conseguir capturar um ganho que ele não está nos grandes centros. A gente vai pegar um XP Malls, vai estar muito mais focado nos grandes centros. A gente vai pegar o HGBS, mais focado nos grandes centros. O MOL 11, ele vai focar em outros shoppings, que é, a gente vai pegar, vai ter Madureira, vai ter Maceió, perfeito. Só que a gente vai ter também aqui Campinas, interior de São Paulo, Suzano, Taboão, Tacaruma. Então são outras atividades que vão conseguir capturar esse ganho de shoppings nos quais as pessoas também consumiram bastante e basicamente você vai conseguir usufruir de um dividendo maior, até mesmo por um período mais longo, porque o fundo está com bastante saúde financeira e ao mesmo tempo está com caixa mais elevado. Isso faz com que você consiga receber um dividendo mais interessante para a carteira. Olhando agora aqui, pessoal, por terceiro fundo, tá? O terceiro fundo é um fundo que basicamente ele é de desenvolvimento, que é o Tegar 11, fundo da TG Core. E o que acontece dentro dele, pessoal? O fundo ele fez uma emissão agora recente. Os créditos que ele tem dentro da conta para poder rentabilizar estão com uma taxa alta, taxa elevada, e ao mesmo tempo ele está conseguindo fazer uma venda mais acentuada dos imóveis nos quais ele faz o desenvolvimento. Isso vai gerando e proporcionando um dividendo mais interessante. Para apresentar aqui para vocês terem uma ideia, então hoje o fundo está dentro do valor patrimonial, está em 1. Ele sempre está com um valor acima, né? Por essa questão de ter um dividendo maior, de ser um fundo mais interessante. Então é bem natural que ele seja sempre acima de 1. Ele está dentro do valor patrimonial, está pagando dentro do preço. Um percentual maior aqui em caixa, mas que vai sendo alocado dentro dos fundos CRIs, tal, até entrar no desenvolvimento de fato. E até mesmo conforme a própria lâmina deles, né? Para os próximos 3 meses, a gestão mantém a perspectiva de que rendimentos mensais a serem distribuídos pelo TG Ativo Real se situem no intervalo de 1,30 a 1,50. Então, se o valor patrimonial da cota é 123, você está comprando a 1, você está comprando 123. Se você vai ter aqui, na média, 1,40, você vai ter então ali 1,2 de dividendo. Isso é muito bacana, incorpora bastante a carteira de ativos e você consegue ter um dividendo mais bacana. Além disso, vou deixar o fundo na descrição ali também, mas só para você ter um pouco mais aqui de conhecimento sobre o fundo. Hoje, concentração maior no estado de Goiás, principalmente porque a TG Core é de lá. Então, isso facilita para eles não só a negociação, como também o know-how e o conhecimento que eles têm sobre a região. Então, um fundo bem diversificado, traz bastante ativos dentro do portfólio, são mais de 159 ativos de loteamento, incorporação, multipropriedade, shopping e imóvel para renda, além de fundo imobiliário e a parte de crédito aqui dentro, totalizando 175 ativos, tá bom? Então, excelente fundo também para esse mês de fevereiro, principalmente porque o fundo ele vai entregar bastante com uma Selic que já vai estar mais baixa, provavelmente, né? Então, a gente vai ter uma Selic já a 11,25, a gente vai ter no mês de março uma Selic a 10,75, né? Na outra reunião do cupom. Então, o fundo trazendo essa perspectiva de entregar ali em torno de 1,15. Então, você vai ter um dividendo legal e, ao mesmo tempo, uma Selic mais baixa, pagando ali em torno de 0,80. Você vai ter
20, 25, 30% acima da Selic, isento de impostos. Tá bom? Então, basicamente, isso faz a gente ter uma característica muito boa para o ativo, para a questão de carrego também, não é só para a questão de curto prazo, mas tanto o Habitat, você vai conseguir capturar esse ganho de inflação agora do curto prazo. Quando a gente olha para o MOL 11, você está olhando para uma tese um pouco mais longa, mas que vem aumentando a receita e ao mesmo tempo o caixa da empresa. E também quando a gente olha para o TG, o TGR, o TGAR, a gente vai entendendo que basicamente o fundo vai distribuir bons dividendos e ele não depende desse processo de inflação, nem do processo de venda no varejo. Ele está olhando muito mais para a parte ali de desenvolvimento dos imóveis e ganhando com isso, de acordo com o próprio fundo trouxe, um intervalo de 1,30 a 1,50, uma Selic caindo e CDI caindo também. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um comentário ali embaixo se você tem algum dos 3 fundos, se você tem os 3 fundos, está pensando em alocar. E se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe ali também ativado o seu joinha, que isso ajuda bastante, tá bom? Um grande abraço, valeu!